Olá, esse é o mestrado em Ensino de Geografia, o Profigel, ofertado em rede para várias instituições no Brasil. Meu nome é Fernando Braga e, junto com o professor Leandro Aguiar de Souza, estamos ofertando o curso Os Campos de Pesquisa em Geografia e seus Lugares, Releituras do Espaço Social. Essa é a aula 14, em que faremos aqui breves orientações a respeito do nosso seminário final. Então, vamos começar? Então, no programa de curso a gente já tem a proposta, eu vou só detalhar aqui um pouco mais. A gente tem 2 processos avaliativos ao longo do nosso curso. Primeiro, aula a aula, no sentido de você construir a partir da nossa aula uma elaboração própria, um texto próprio no modelo de perguntas e respostas. Então, a partir daquilo que a aula te provocou, você formular ali 2, 3 perguntas e respondê-las. E nós vamos fazer, tentar construir aí, um feedback para vocês a respeito dessas elaborações próprias. E o seminário final, ele vai propor aí um trabalho um pouco mais longo, de interação entre os conteúdos trabalhados ao longo da disciplina e as habilidades da nossa Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então, a ideia aqui é que você possa selecionar uma ou mais habilidades aí a seu critério, tá? Lá da BNCC. O arquivo da BNCC completo pode ser consultado até lá no site do Ministério da Educação, mas está disponível na nossa plataforma para consulta aqui na aula 14, lá na aula 2 também, se não me engano. O ensino fundamental, ele tem as habilidades básicas da geografia, que estão lá colocadas, e o ensino médio tem não as habilidades da geografia, mas habilidades gerais das ciências humanas, e é com essas habilidades que a gente quer que você trabalhe, tá? Não, se for selecionar 2, 3, não uma do ensino fundamental e 2 do médio. A ideia é que você possa fazer uma proposta para trabalhar com um determinado ciclo escolar. Então, se for escolher do fundamental, escolhe só do fundamental e ainda escolhe dentro do ciclo correto, 2, 3 do 6º ano, 7º ano, 8º ano, enfim. Ou então um conjunto aí, uma ou mais do ensino médio. Outra coisa importante também, vocês vão construir uma proposta de trabalho, ele pode ser no formato de um plano de aula apenas, aí a gente quer dar liberdade aqui para a sua criação, Então, pode compreender apenas uma aula ou pode compreender um conjunto de aulas, por isso eu coloquei aqui /curso, tá, pessoal? Mas dentro da sua atuação como professor, dentro da atuação como professor de geografia, da educação básica, se valendo aqui dessa prescrição que é a BNCC e como é que você pode atuar de forma criativa e autônoma para mobilizar essas habilidades e trabalhar elas com o estudante. Então, um plano de uma aula apenas ou de uma sequência de aulas, tá? Com os seguintes elementos mínimos, os temas curriculares, e aí mais do que aquele conjunto de habilidades, que temas você vai trazer para essa aula. O planejamento, a gente quer perceber o seu processo de planejamento e efetivamente as aulas, já preparadas, e as avaliações, tá? Como é que você vai promover um processo avaliativo desse conhecimento, E aqui o encaixe, tá? Então a proposta ela tem que ser estruturada de uma forma que em uma ou mais aulas esteja sendo aplicada uma proposta de educar pela pesquisa. A gente precisa reconhecer, tá? Essa vai ser um elemento fundamental da nossa avaliação. A gente precisa reconhecer que você fez um esforço de depurar essas coisas que a gente está falando aqui na disciplina e propor, elaborar você uma proposta de trabalhar uma habilidade da BNCC de maneira que a gente perceba que você vai tentar fazer um movimento alinhado à proposta de educar pela pesquisa. Então, essa aula está sendo colocada aqui, logo na sequência das aulas 5, 6 e 7, exatamente para ficar fresco aí na sua memória qual que é a proposta central de educar pela pesquisa, mas evidentemente
na medida que o curso avança, né, e a gente vai passando por outros temas, aprofundando na discussão própria da geografia, né, também é necessário você mobilizar esses outros conhecimentos, tá? Então, qual é o material de apoio? É o documento da BNCC, né? Então você pode explorá-lo, né? Não só ali na lista de habilidades, mas nas explicações concernentes aí à geografia, ciências humanas, nas competências gerais, né? Dentro dessas áreas do conhecimento, na forma como a BNCC se organiza, né? Eu acho que vale a pena essa consulta. A planilha, né, que a gente até já apresentou lá na aula 2, ela está aqui, né, que já tem a listinha, então você pode fazer o download dessa planilha e fazer as suas escolhas. E um modelo de plano aula-curso, eu não vou colocar um Word no sistema de propósito, tá? A ideia aqui é elaboração própria, então não quero dar nem modelo de arquivo, eu vou fazer uma lista aqui no próximo slide de elementos que são necessários, mas ainda assim necessários, né, entre aspas, porque é uma sugestão, né? Então espera-se que a partir desse modelo inicial você possa fazer reconstrução e elaboração própria, aí o desafio, né? Então, o que a gente espera encontrar, talvez não nessa sequência, não com esses títulos, mas o que a gente espera encontrar na sua proposta, tá? Um título, evidentemente, né, que o que você vai apresentar, né, nessa aula, né, em termos de título, qual o título dessa temática, né, desse ciclo, uma introdução, tá? E para a gente é importante um texto introdutório ou um texto em algum lugar que possa fazer a argumentação, a defesa, tá? Então você tentar mostrar para a gente pela via do texto por que essa proposta organizada, como ela está organizada, ela está alinhada a uma perspectiva de educar pela pesquisa, né? Quais foram os elementos ali, todos que a gente foi trabalhando ao longo do curso, né, e que mobiliza essa ideia de educar usando a pesquisa como princípio científico e educativo, você aplicou. A correlação com a BNCC, então indicar ali quais habilidades, né, ou uma ou mais habilidades com as quais você vai trabalhar. Quais são os objetivos de aprendizagem, então indicar claramente, né, e de forma coerente com a proposição das habilidades. Lembrando que a habilidade ela sempre tem um verbo, ela sempre impõe um determinado nível de dificuldade, no sentido assim de ou é identificar, ou é analisar, ou é interpretar, ou é argumentar. Então, se a habilidade está propondo que seja necessário desenvolver uma capacidade argumentativa, nos seus objetivos de aprendizagem também precisa surgir elementos que claramente deixem explícito que você vai trabalhar com o estudante atitudes, atividades que vão forçá-lo, né, que vão induzi-lo ou estimulá-lo a fazer argumentação própria, né? Então, indicar claramente aí como o desenvolvimento das habilidades vai gerar atitudes em relação ao conteúdo. Ser capaz de analisar, interpretar, selecionar, descrever, argumentar e outros comandos aí que a gente vê na BNCC. A perspectiva da duração, tá, pessoal? Quantas horas vai durar, dias, meses, em termos de número de atividades, em termos de número de aulas e tempo dessas aulas. Então, assim, dependendo de como você for arranjar, né, e aí tem liberdade para pensar fora da caixa, né? Então, da forma como você for arranjar, né, a gente tem uma perspectiva de quanto de duração isso vai ter, né? A metodologia, e aí descrever detalhadamente, né, quais os recursos didáticos vão ser utilizados, né, como vai ser a organização do tempo, como vai ser a distribuição de tarefas, trabalho em grupo, trabalho individual. Uma parte, né, que mostre o desenvolvimento, e aí a gente quer ver a aula mesmo, né? A gente quer ver a atividade, então ver texto próprio seu, se vai ter momentos de aulas expositivas, então coloca a sua fala, né? Apresenta ali qual fala você vai fazer em texto, se vai montar slides, apresenta os slides, a descrição, né? Ou se vai ter dinâmicas individuais ou coletivas, então descreve a dinâmica, né? O que você vai fazer, vai colocar os alunos numa roda, vai promover um debate, vai fazer uma argumentação, vai dar um desafio e dar X tempo para o pessoal desenvolver, enfim, né?
descreve que dinâmica você vai propor. E por fim, uma ficha de avaliação, e aí a gente até deu um exemplo aqui, mas exemplo simplesmente, né? A gente quer elaboração própria, que não seja só quantitativa, né? Que não seja só uma prova e que você vai medir, mas a gente quer ver uma ficha de avaliação que mostre essa habilidade, né? Assim, em relação às habilidades que você está desenvolvendo, o que você vai observar no momento que os estudantes estiverem ali desenvolvendo as atividades, né? E que nível ali de avaliação você vai dar para isso. E por fim também, né? As referências que você usou para desenvolver, e aí obviamente também as referências da própria geografia, né? Aqui você vai trabalhar um tema de ensino de geografia, tá bom? Então, um modelo, tá? Que elementos que a gente precisa enxergar de uma forma ou de outra dentro do seu projeto, tá, pessoal? E aí, por fim, vamos aqui à organização desse negócio. O que acontece? Você vai entregar esse material para a gente, tá? Vai salvar aí um arquivo em PDF, né? Com toda essa organização, com todo esse projeto, tá? E lá no campo específico da nossa aula 15, que é a aula do seminário final. Então lá tem um campo para você postar a sua atividade, então você vai salvar essa atividade em PDF, né? Monta aí um todo com essas coisas e posta lá na aula 15 dentro do prazo indicado. Esse prazo, inclusive, já está aberto, mas tem um prazo de finalização. Então, fique atento a esses prazos. Tá? As apresentações, a gente está propondo que elas vão ocorrer em um encontro síncrono. Então, além do material que você vai postar no sistema, tá? Você vai precisar organizar uma apresentação aí de uns 15, 20 minutos para expor, né, a sua elaboração para a gente. Então, esse encontro é fundamental e ele vai ocorrer lá em uma data da semana 15, tá? Na data que está dedicada lá no nosso calendário a aula 15, tá? Então, né, a última semana do curso, né, de atividades, e nós vamos alinhar com vocês. Eu e o Leandro vamos alinhar com vocês aí o melhor dia e horário. Vamos fazer o contato por e-mail, tentar alinhar um horário que seja possível, né, para todos, e a gente vai fazendo essa comunicação com vocês, tá? Vai ser utilizada, né, a plataforma Microsoft Teams, tá, pessoal? Então, peço a todos aí que possam estar preparados para usar o Teams. O Teams você pode até usar ele no navegador, né? Uma plataforma tranquila para trabalhar, tá? E a nossa plataforma oficial. Então, peço a vocês que se preparem para utilizá-lo. E, por fim, né, vai ser um momento único de interação, né? Esse é um curso 100% em EAD. Então, é um momento único de interação entre os estudantes. Então, a gente está recomendando aí que todos se esforcem, tá, para conseguir participar desse momento com áudio e com imagem. Tá? Então, vai ser muito importante, né, que a pessoa possa, dentro das suas possibilidades, óbvio, mas né, fazer o esforço aí para conseguir abrir a câmera, né, a gente poder ver um ao outro, né, nesse momento, né, e conseguir aí fazer a apresentação também com um áudio de qualidade. Então, fazer um teste, né, anteriormente, ver se os equipamentos estão ok, estão funcionando, né, conseguir fazer num local, né, adequado para isso. Então, é só aquela recomendação mesmo de estar preparado, né, no dia para que a gente possa ter um momento de qualidade, né, e a questão de ser por webconferência não ser um empecilho para a qualidade do momento, tá, pessoal? Então, eram essas as orientações, né, preliminares a respeito do trabalho final. Agora, se for necessário, né, algum encontro síncrono para a gente debater isso, a gente pode ir sentindo essa necessidade a partir de postagens, de dúvidas de vocês lá no nosso, lá no fórum do Moodle, tá? Então, podem postar suas dúvidas lá, a gente vai acompanhando e tentando responder na medida do possível, e se for necessário a gente pode tentar agendar aí alguma conversa, algum encontro anterior à data do seminário. Mas acredito que
vai correr tudo bem, tá? Então, a nossa perspectiva, né, que vocês possam explorar com clareza essa ideia, né, de educar pela pesquisa, de formar professores pesquisadores, estudantes pesquisadores, e que esse trabalho seja uma ferramenta interessante para que vocês possam explorar isso com qualidade. Tá bom, pessoal? Então, era isso, né? Eram só orientações gerais. Desejo aí um bom trabalho para todo mundo. É isso aí, até mais.